Fala, Oliveira, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e a gente chega no 5º episódio, velho. Daqui a pouco a gente vai chegar no 10º, porque graças a vocês, esses episódios, eles acontecem. Eu respondo as suas perguntas e sem perguntas de vocês, não existe episódio. Então, pessoal, como de praxe, você já sabe, né? Está já saindo já na aba comunidade, já a caixinha para vocês fazerem as suas perguntas para sair no primeiro episódio do mês que vem. Então, fiquem à vontade, mandem suas perguntas. Se quiser mandar mais de uma, dependendo do tamanho da pergunta, eu também posso respondê-la, beleza? Então, pessoal, espero que vocês gostem desse episódio, foi bem legal, tem algumas perguntas bem interessantes e eu acho que vão ajudar vocês de uma forma bem geral de criar os seus mundos fantásticos. Gostou? Quer saber qual é a sua resposta? Então, sim, bora! Pergunta número 1 de Beth Garcia. Minha pergunta: quando os elementos de worldbuilding como conflito, guerras e batalhas são importantes para o enredo, porém não tem como serem mostradas devido a não ser o foco da história ou por ser o início, que técnicas são utilizadas para que esses conceitos tenham impacto e tenham importância sem serem artificiais ou mal feitos? Então, Beth, respondendo a sua pergunta, nós temos duas regras primárias quando a gente fala de construção de mundo. Regra número 1, se o que você está criando não tem importância, não crie. E a regra número 2 é que se você criou, dê alguma importância para a sua história. Se você está construindo um world building simplesmente por criar, por diversão, pelo seu bel prazer, você fica à vontade de criar qualquer coisa superficial que você achar. Mas se você pretende colocar numa história, numa campanha, você obrigatoriamente precisa colocar algo de importante para aquilo. Principalmente se você for escrever um livro, porque world buildings abertos, sem importância, sem conexão com a plot, sem conexão com o personagem, você está criando pontas soltas e, obviamente, quebrando a imersão dos seus leitores, beleza? Então, esse é o primeiro ponto e o mais importante, que é dar importâncias reais para o seu world building. Então, quando a gente fala sobre guerras, conflitos, batalhas, etc e tal, o ponto principal é você entender quais são as motivações daquilo que você está criando. Sempre eu falo, bato sempre o mesmo martelo do Genius Loci, e nesse ponto é muito importante. A primeira coisa que você tem que pensar são os 5 porquês do world building. Os 5 porquês são 5 respostas que você coloca para responder aquilo que você está criando. Eu coloco isso muito prático quando eu faço aqui nas minhas lives, que estão acontecendo nas quartas-feiras, que serve o seguinte: você coloca a sua criação fantástica e você precisa fazer 3, 5 perguntas que justifiquem a existência daquilo. E quanto mais focado, melhor, porque você vai dando justificativas muito mais fortes para a sua criação, tá? Então, quando a gente for pensar principalmente em conflitos que generalizam e pegam pontos maiores na história, não simplesmente num ponto específico, você precisa entender e colocar os 5 porquês. Por que essa guerra acontece? Essa guerra acontece por causa da economia. Mas por que a economia é tão importante? Porque ela é responsável pela expansão marítima do mundo. E por que a expansão marítima do mundo é importante? Ela é importante pelo simples fato de que você precisa das relíquias que se encontram no mar. E por que as relíquias são tão importantes? Elas são importantes porque elas são a base da existência dos seres vivos no planeta. Perfeito. Você já colocou já uma motivação muito grande e expandiu as suas raízes. Expandiu a raiz, agora você vai criar as consequências desses porquês. Se a guerra ela acontecer, ela vai abordar onde? Nos 5 pontos que você colocou. Então, o mais importante, quando você for criar um conflito, uma guerra, uma coisa que mostre bastante, impacte bastante, mas você não vai mostrar ela propriamente dita no livro, na história, eu não vou narrar a história da guerra, eu não vou narrar os acontecimentos, mas sim, eu quero ver quais são as consequências desses acontecimentos. Aí você faz desse ponto. Você pega o seu conflito e coloca 5 justificativas para esse conflito existir. 5 justificativas para essa guerra existir. E a partir disso você vai extrapolando esses 5 pontos. Como eu falei, ela é responsável pela economia, então extrapole consequências para a economia. Ela está relacionada às navegações marítimas, extrapole as consequências das navegações marítimas. Ela está relacionada às relíquias, extrapole as relíquias. Então, quando você coloca esses 5 pontos importantes justificando a existência daquele conflito, daquela guerra, daquela batalha, quando você for colocar as consequências dessa criação, você vai colocando ponto a ponto dessa criação, fazendo com que você consiga justificar, ampliar e fortalecer a suspensão da descrença.
beleza? Então você pode fazer essa questão em qualquer ponto fantástico que você tenha. Uma montanha fantástica, uma sociedade fantástica, uma criação fantástica, uma criatura fantástica. Você colocar os 5 porquês dessa criação, o porquê essa criatura existe, qual é a importância dela para a sua história, com isso vai conseguir ampliar as influências e as justificativas, e assim deixando muito mais empolgante, muito mais forte e imersivo aquilo que você está criando, beleza? Então essa fica a minha dica para você transparecer e deixar mais claro os seus conflitos, sem necessariamente mostrar, porque sim, você vai estar mostrando as consequências da existência desse conflito a partir dos 5 porquês que você estipulou. Pergunta número 2 de Ciência Fantástica. Tem alguns leitores beta para o projeto que eu estou tendo. Um deles leu a descrição física que eu tenho feito de plantas e animais. Alguns dias depois mostrei para ele algumas referências de imagens que eu estou usando. Ele então relatou que a imagem mental que ele produziu com o texto era muito mais extrema e caricata do que aquilo. Estou pensando há um tempo e não sei como solucionar. Como evitar que os leitores tenham esse tipo de impressão falsa a partir das descrições? Cara, um ponto importante é o seguinte: você sempre vai ter esse problema. Sempre você vai ter o problema de encontrar pessoas que não necessariamente vão pegar claramente aquilo que você está criando. Por quê? Porque descrições, apesar de serem o mais descritivas possíveis, a sua visualização mental é um pouco diferente. Não importa o quão eu fale de um bastão verde, que tem uma altura X, uma textura Y, granulados e ondulações e runas e tudo mais, sempre você vai ter o seu banco de dados, que é o responsável pela visualização mental daquilo que você está fazendo. Existe também o fato de algumas pessoas possuírem uma situação chamada afantasia, que é tipo meio que uma patologia que a pessoa não consegue visualizar, claro, coisas a partir da mente. Ela precisa realmente utilizar de referências diversas. Qualquer coisa você pode procurar na internet essa questão da afantasia. Mas o que acontece? Como depende muito dos arcabouços mentais que a pessoa tem, é um pouco difícil você ter o controle daquilo. O máximo que você pode fazer é realmente diminuir um pouco esses extremos, utilizando adjetivos corretos, verbos corretos, analogias corretas, porque se você construiu algo que ficou caricato e extremo, e a criatura tinha uma pegada um pouco mais pro Dark Fantasy, então eu acredito que o seu arcabouço mental, a nuvem de palavras que você tem que utilizar, tem que ser algo relacionado a esse subgênero de escrita. Então, se você colocou como, por exemplo, que a criatura era grotesca, que babava, dependendo das outras associações que você coloca com essa baba, fica meio... que não é algo que você quer. Fica bobo, fica caricato, fica estranho. Mas se você coloca, ao invés de colocar baba, você colocar que ele salivava ao ponto de sair expurgando as feridas, você pode então transformar um pouco diferente. Ah, mas ele ficou um pouco extremo por quê? O extremo de ruim, o extremo de bom. Então é um pouco complicado, mas qual que é o ponto primário e mais importante? O fato de você ter leitores beta é algo assim primoroso. Eu acho muito maravilhoso, tanto que eu também tenho leitores beta, por quê? Os leitores beta são responsáveis por fazer essa primeira análise do que você está fazendo. Quando você cria, você tem visualmente aquilo que você está usando, você tem as imagens, você tem as referências, perfeito. Mas quando você coloca no papel, pode acontecer de tá tão claro na sua cabeça algumas coisas que vai fugir. Então, o primeiro ponto para você evitar de criar essas questões é treino. Você vai treinando as suas descrições para deixar elas muito mais fortes e muito melhores. O outro ponto é a persistência. É bem comum a galera desistir logo do começo. Ah, ficou meio ruim, então foda-se, criatura. Não. Persistência. Faça de novo. Uma outra dica que eu coloco nesse ponto principal da correção é que dificilmente você vai conseguir corrigir aquilo que você fez. Como assim? Se você tem uma descrição e você enxerta coisas que a galera sugeriu, vai ficar muito cara de enxerto. Então, pega as ideias que a galera teve, pega as suas ideias e refaça utilizando isso. Então, se você escrever um parágrafo de descrição e a galera falou assim, ah, eu sugiro você mudar isso, mudar aquele outro, reescreva o parágrafo, não enxerte. Dificilmente você vai ter a habilidade de enxertar. É bem raro encontrar pessoas assim. Ah, mas eu tenho essa habilidade. Perfeito. Só que
Já fica a minha dica. Não enxerte, reescreva. É algo muito mais fácil e muito mais assertivo. Por quê? Como você escreveu aquela descrição em um período mental X e você está enxertando no período mental Y, o seu período mental vai ficar um pouco desregulado. Então, se você reescrever, você vai estar juntando e reconectando com um novo padrão mental, que isso vai deixar um pouco mais claro. Beleza? Então, dica número 1, treino. Dica número 2, persistência. Dica número 3, o importante da nuvem de palavras relacionadas. Se você quer escrever algo fantástico, procure palavras relacionadas ao mundo fantástico. Descrições fantásticas. Dificilmente você vai encontrar uma lista de adjetivos para criatura fantástica. Não. Mas utilizar de superlativos já não é tão interessante. Usar de diminutivos também não é interessante. Superlativos causam uma sensação de exagero. Diminutivos causam uma sensação de fofo, de pequeno, de algo não tão importante. Então, ao invés de colocar, ele tinha um dentinho, colocavam um dente irrisório, ou um dente superficial, ou um dente vestibular. Você pode encontrar outras palavras. Tanto que a dica que eu dou primoral para encontrar essas palavras é você pegar um dicionário de sinônimos. Existe até um site chamado sinônimos.com.br que você pode jogar as palavras que você acha, puxa, eles acharam que essa palavra ficou um pouco estranho. Pega essa palavra, joga nesse dicionário de sinônimos, que ele vai encontrar outras possíveis palavras. E você fala, essa aqui tem mais cara daquilo que eu queria. Porque apesar de ser sinônimos, você pode ter uma leve diferença de significado. E essa leve diferença de significado pode fazer toda a diferença para a sua descrição, tá? Então continue utilizando seus leitores betas, converse com eles, peça sugestões. Por quê? Se o leitor falou, olha, eu acho que ficou um pouco estranho essa palavra, jogue essa palavra no dicionário de sinônimos, porque assim você vai conseguir ter ideias melhores. Beleza? Então, continue testando, continue treinando, cultive seus leitores betas, parabéns, espero que realmente essas criações suas vão pra frente e quando tiver já grandona, já pra, por exemplo, divulgar, seja um livro, seja uma campanha, manda aí pra gente poder fazer algo bem legal com isso, beleza? Então, essas são as minhas dicas pra você, Ciência Fantástica. Pergunta número 3 de Errante. Minha pergunta: como a existência das civilizações antigas e de que já desapareceram afetaria o mundo? Tipo, a que eles deixam ruínas e relíquias para trás? E como isso poderia afetar a sociedade atual daquele mundo? Cara, uma dica que eu dou pra você é o seguinte: se você gosta de animes, eu sugiro você assistir um anime chamado Made in Abyss, que basicamente vai trazer muitas referências pra você. Beleza? Faz toda a diferença, por quê? Quando uma fala de sociedades antigas, você pode alterar sociedade, cultura, economia, sistema mágico, biologia, química. Existem diversos pontos que essas culturas elas podem interagir. Culturas que deixaram, por exemplo, relíquias, essas culturas elas podem ter uma influência muito maior no ponto agora. Por quê? Porque você pode ter sociedades inteiras que buscam essas relíquias, sociedades inteiras que defendem essas relíquias, culturas inteiras que cultuam especificamente alguma divindade relacionada àquela relíquia ou àquela divindade antiga. Existem muitos jogos e campanhas de RPG, por exemplo, que falam sobre o despertar do Tiamat, o despertar do Cthulhu, que são sociedades antigas que cultuavam essa divindade, essa entidade, e com isso agora, nos tempos atuais, criaram toda uma questão para trazer de volta essa criatura, trazer de volta essa entidade. Então existem trolhos de formas diferentes. Aí depende qual que é a premissa da sua história. Se você quer que seja uma sociedade que esteja questão de influência, você pode colocar sobre a questão de preconceitos, relacionados diretamente àquelas relíquias. Nossa, aquela relíquia é amaldiçoada, então não quero. Ou bênçãos. Puxa, é a divindade do meu Deus, então eu preciso ir atrás dessas relíquias para trazer a paz de volta à minha vila, à minha família, à minha vida. Você pode relacionar, por exemplo, a questão de medos. Eu não vou até lá, e diz aquelas lendas, mitos. Você pode criar festivais relacionados em cima, feriados relacionados em cima. Você pode colocar, por exemplo, criaturas fantásticas, seja elas animais ou vegetais, relacionados diretamente àquelas ruínas antigas, que de tempos em tempos existem alguns portais que se abrem, ou a influência mágica daquela região faz com que a biologia, o clima em volta mude de alguma forma.
Então existem diversos pontos que você pode pegar. Então o mais importante é fazer novamente. Pegando também a resposta lá atrás que eu fiz para a Beth, coloque os 5 porquês daquela sociedade, que já é um pouco mais difícil, mas coloque os 5 porquês da ruína que você está colocando. Aquela ruína está ali com qual objetivo? Eu queria construir uma ruína relacionada, por exemplo, a uma maldição que todo mundo que chega perto fica louco. Perfeito. Então, como você já colocou já um motivo principal para aquilo, agora você vai colocar os 5 porquês da existência da maldição, dos 5 porquês da existência da ruína, do processo, do sistema mágico. Então, sempre quando você for criar essa cultura nova, uma relíquia nova, um ponto novo, qualquer coisa nova, pense nas 5 questões que vão abranger. Se você quiser pensar em 7, 8, 9, melhor ainda. Qual que é o mínimo? O mínimo eu sugiro 3, caso você esteja um pouco mais de pressa. Mas se você não tem pressa, fique em 5, porque 5 é um número bom, é um número bem legal, porque fortalece as conexões mentais. Então sempre quando você for construir a sua relíquia ou a sua ruína, coloque o principal motivo da existência dela, que seria o porquê você quer criá-la logo de cara, e depois coloque 5 porquês da existência dela. E com essas 5 porquês você vai criando as suas ramificações e com isso vai criando as consequências que aquilo pode dar. Obviamente, você pode fazer a conexão de mais de uma ruína, onde você cria os 5 porquês da sua ruína A, os 5 porquês da sua ruína B, os 5 porquês da sua ruína C e os 5 porquês da tríade de ruínas, que pode ter um outro efeito maior, ampliado, intensificado ou diminuído, você que vai criar. Então, sempre quando você for pensar, pense dessa forma. E você pode, sempre quando você for colocar, quando você for criar os seus 5 porquês e você quer que ela influencie no seu mundo como um todo, coloque os 5 porquês da sociedade, os 5 porquês da cultura, os 5 porquês da economia, os 5 porquês da política. Utilizando os 5 porquês dentro desses 4 aspectos, você vai criar uma influência muito maior e muito mais englobada, e com isso podendo criar as conexões mentais muito mais forte e mais refinada para cada ponto, cada cultura, cada ruína, cada criação que você tiver. Pergunta número 4 de Kalider. Eu acho que não vai gerar uma resposta muito longa, mas eu acho que vai ser interessante. Mas espera, antes de responder essa pergunta, eu acho que tem outras 2 pessoas, 2 mestres que eu admiro demais, que vão responder essa pergunta para mim. Então, bora lá ver quais são os convidados desse episódio e o que eles acham sobre essa pergunta do Kalider e qual é a sua opinião sobre essa questão. Saudações World Builders e RPGistas, Gako aqui para responder essa pergunta. Mas antes, agradeço aqui ao Rafael por me indicar para responder ela. Valeu aí pela participação e aparecer aqui no Craftando Mundos. Então você que tá ouvindo e assistindo, aproveita e se inscreve e deixa o seu like. Khalidher perguntou: acho que não vai gerar uma resposta muito longa, mas acho que vai ser interessante. Para você, o que diferencia um bom mestre de um grande mestre que é respeitado como um excelente mestre? Khalidher, sua pergunta ficou bem complexa e um tanto confusa. Uma diferença entre um mestre ruim, seja aquele que tem poucas habilidades no RPG, ou que comete atrocidades na mesa com os jogadores, comparado com um mestre bom, seria muito mais fácil para levantar os pontos. Um mestre bom, um grande mestre e um excelente parece níveis de personagem de RPG que você vai upando, tipo level 10, level 100, level 1000. A evolução de um bom mestre, ela é contínua, tendo tempo de jogo, estudo de conteúdo, entendimento nas outras áreas do RPG no geral, como habilidades sociais, por exemplo. Mas vamos então pegar aqui a pergunta de um jeito mais simples. O que caracteriza um bom mestre de RPG que é também respeitado? Eu vou falar aqui sobre o mestre por hobby, que tem a vontade de sempre melhorar sua mestragem para trazer mais qualidade e conteúdo mais profundo para os seus jogadores. Mestres mais maduros, não no sentido de seriedade, mas de qualidade das histórias que ele introduz o grupo dos seus jogadores. Esse tipo de conteúdo sobre RPG de mesa você pode encontrar lá no meu canal Heartland e em outros bons canais que temos aí pelo YouTube. Porque se eu falar das características de um bom mestre no âmbito profissional, daria uma lista de critérios mais complexos e acredito que não seja o caso de quem está assistindo aqui. Um bom mestre é uma pessoa empenhada para o jogo do RPG de mesa. Ele gerencia as datas e horários do jogo e com o seu RPG tendo
envolvendo qualidade e diversão. Os jogadores sempre vão estar loucos para a próxima sessão, conversando sobre isso no intervalo dos dias marcados para jogar. O social é importante, ser amigo, colega dos jogadores, ser uma pessoa bacana, evitando que o grupo entre em brigas ou discussões bestas. Ele une o grupo e gerencia a participação de cada um na mesa para ninguém ficar de fora. Coisas como ser o mestre das regras não é algo muito preciso, porque um mestre com preparo também vai ter aberto no PC abas com os livros do jogo em PDF ou o próprio livro com ele ali na mesa para ele consultar rápido, mas é bom ter noção onde ficam as regras que você quer buscar como mestre para não atrasar muito o jogo também. No livro das regras você pode colocar uns marca-páginas ou você pode dar uma lembrada o que você quer procurar e colocar no Ctrl F no PDF. Um bom mestre entende do cenário que se passa o jogo e ele tem boas habilidades de interpretação e improviso, porque isso ajuda a mesa a ser mais fluida e divertida. Sabendo ambientalizar os jogadores nela e trazer as sensações desse mundo de fantasia, seja o fascínio, o medo, caso seja um RPG de terror, e estimular os 5 sentidos da pessoa ali dentro do jogo. Agilizar o combate também é uma coisa muito importante na minha opinião. Esse tópico é mais complicado, mas o ideal é sempre monitorar as emoções dos jogadores, seja em batalha ou fora dela. Monitorar as cenas e ações do jogo para ter um tempo bom e não enjoar seu grupo. Se eles não são doidos por combate, não passa de 30 minutos, por exemplo. Se não gostam muito de charadas, coloque algumas simples ou com dicas nos arredores da sala, da dungeon. Pondere os conteúdos de acordo com os gostos e expectativas dos jogadores. Um bom mestre precisa desse jogo de cintura para colocar uma ordem na mesa, que deixa a sessão boa e divertida para todos os jogadores, e depois dela é extremamente importante pedir feedback para eles, para ver os pontos negativos e pontos positivos que podem melhorar e expandir nos próximos jogos. Um bom mestre então tem preparo social, preparo relacionado ao sistema e cenário do RPG, preparo das muitas outras habilidades que envolvem o RPG, conteúdo que foco lá no canal Heartland, porque sem essas habilidades, não importa o quão nerd de sistema ou cenário você saiba, vai pecar nos pontos que fazem a diferença real na hora de mestrar. Preparo na gerência da mesa e organização no jogo ou fora dele. E a questão de um mestre respeitado é uma pergunta complexa por eu não saber o sentido do respeito que você busca como resposta. Respeito em si vai do social e da pessoa. Sendo uma pessoa bacana em um grupo de pessoas legais, é normal ser respeitado dentro e fora do jogo. Porque respeito tem a ver com coisas fora do RPG de mesa, ali no social e na vida pessoal do mestre. Agora, se for um respeito em relação à admiração de terceiros, isso se forma do modo que você age como mestre. Você sendo um bom mestre e lidando bem com o jogo, os outros vão te ver com admiração. E isso depende de quantas pessoas te conhecem, mas o melhor respeito para mim é o dentro do seu ciclo social. Dentro da minha comunidade eu fico sabendo de muitas mesas caóticas socialmente, onde algumas acabam em brigas estranhas. Por isso o respeito social é o mais interessante, porém ele vem de coisas de fora do RPG. Khalidher, espero ter respondido sua dúvida. Se não foi isso, por favor, tenta elaborar um pouco mais simples e menos confusa a pergunta aqui nos comentários, porque no final essa dúvida é uma coisa que dá para se aprofundar muito mais em um outro vídeo. Bom, espero ter ajudado aí, valeu pela participação aqui no canal e bora jogar RPG! Até a próxima! Então, vamos segurar um pouquinho e dividir essa pergunta em 2 pontos. O que seria um bom mestre e o que seria um excelente mestre? Na minha concepção, um bom mestre é aquele que diverte a galera. O RPG, no final das contas, ele é entretenimento. Então, se você quer ser, no mínimo, bom, o que você deve fazer bem é entreter os outros. Você consegue, numa conversa, assim, com 5 pessoas, trocar ideia com todas? Você consegue, tipo, numa mesa de uma lanchonete, tá trocando uma ideia e falar, ah, eu gosto muito de picles. Ah, você gosta de picles? Ah, eu odeio picles.
Picles, não é possível, como é que você pode gostar? Aí a pessoa, eu acho muito salgadinho. Não, hein, galera, olha aqui, vocês gostam ou não gostam de picles? Porque eu tô com uma dúvida aqui e já entretém todo mundo numa mesma conversa. O entretenimento não tá ligado somente ao momento em que você vai jogar, mas sim a todos os outros momentos, seja na hora de convidar a galera para jogar na mesa, seja na hora de verdadeiramente você estar mestrando, você contar uma história e utilizar a história que os outros vão estar contando para somar com essa história que você está fazendo. Então o bom mestre primeiramente é aquele que diverte e que consegue fazer todo mundo da mesa participar. Isso é o bom. Menos do que isso, talvez não seja tão bom. Agora, o que faz um excelente mestre? Aí já é outro nível de conhecimento. O primeiro que a gente fala que é um bom mestre, ele tem mais umas habilidades sociais e está disposto a divertir o pessoal. Já um excelente mestre, ele tem um conhecimento técnico, ele já entende muito bem qual é o sistema que ele joga, quais as adaptações que ele deve fazer, caso os jogadores tenham ideias geniais. Se, por exemplo, alguém pensar em uma coisa que nunca foi feita antes, tipo, eu quero usar uma bola de fogo para causar uma avalanche nessa montanha nevada. E aí, como é que a gente faz? Usa o bom senso, usa as regras, deixa os jogadores ficarem dizimados pela sua própria atitude, fazendo com que o avalanche acabe caindo para eles também. A liberdade intelectual, criativa e de roteiro que um mestre excelente vai ter vai ser outro nível. Ele pode entender bastante não só das regras, mas, por exemplo, de narrativa, de construção de roteiro. Ele pode entender de desenho, ele pode entender de várias coisas. Mas o que precisa ficar realmente claro é que entre ser um bom e ser um excelente mestre, os únicos que vão poder descrever se o mestre é bom, excelente, ruim ou qualquer coisa, são as pessoas que estão jogando com ele. Eu vi uma live do cara jogando, ele parece ser muito bom. Então, só quem vai saber se ele é muito bom mesmo, se ele percebeu todas as pequenas influências que os próprios personagens jogadores tinham colocado nos seus caracteres, né? Nos seus personagens, para poder colocar na mesa. Isso aí é um diferencial. Se é um mestre que avisa a galera com antecedência, se é um mestre que falta, no final das contas, quem vai perceber é a galera que tá com ele. Agora, tem uma parte que me chamou a atenção, que é sobre um respeitado mestre. Então, eu acho que esse ponto tinha que tocar em algum momento. Eu acho que um mestre, para ser respeitado, ele não precisa fazer alguma coisa, ter alguma característica de respeito. O respeito não é uma coisa que você vai atrás, é uma coisa que você recebe passivamente. Ou seja, se as pessoas que estão ao seu redor exigem que tem alguma linha de raciocínio de respeito, não é necessário que você faça alguma coisa para ser respeitado. Se você está sendo desrespeitado, é porque as pessoas que estão ao seu redor podem ser desrespeitosas. O respeito não é alcançável, você não faz alguma coisa para alcançar o respeito. O respeito não é você que alcança, o respeito são as outras pessoas que percebem valores em você e lhe darão esse respeito. Se você parar para pensar, não, essa pessoa não merece o meu respeito, quem é que merece? O que características vão lhe dar o respeito? Não, essa pessoa entende muito sobre esse assunto, ela merece meu respeito. Talvez ela tenha uma péssima índole e não mereça o seu respeito. Então, talvez se você esteja ao redor de pessoas que não lhe respeitem, talvez elas sejam desrespeitosas, não você não ser merecedor de respeito. A grande dúvida é, todo mundo sempre fica, qual é o melhor caminho para ser um bom mestre? O que eu posso fazer para ser respeitado? Como eu posso alcançar sucesso, fama, glória? Então, esse é um caminho individual que cada um vai percorrer. O máximo que eu posso fazer é, faz o teu, se diverte e divirta as pessoas que estão ao seu redor, que eu acredito que sejam seus amigos. Se você conseguir tratar os seus amigos com criatividade, educação, respeito, metade da sua vida já está garantida. Então, Kaider, essa eu trouxe aqui duas respostas de dois mestres que eu admiro pra caramba, o Gaco do Earthland e o Fabulário do Fabulário. Eu acho que eles trouxeram dois pontos muito importantes e bem legais que vale a pena a discussão. Obviamente, se um tem um ponto mais específico para um ou leva uma questão um pouco mais para o outro lado, são simplesmente as opiniões. E o mais importante é o que você considera como um bom mestre e um excelente mestre, que basicamente é
como lidar bem com a mesa que você está criando. Então eu acho bem interessante utilizar de diversos pontos e visões diferentes para assim você adotar qual é o seu perfil e aquele que você acha mais gostoso de utilizar. Pergunta número 5, de Legionário Pernambucano. Em um mundo de magia é determinantemente proibido qualquer uso de magia e quem é descoberto ele é preso sem poder recorrer fiança, advogado e não importa qual é a classe, seja nobre, seja camponês, quem é descoberto é preso de qualquer maneira. Como isso pode afetar o world building? Mano, pode afetar de muitas maneiras diferentes. Então, vamos lá começar o passo a passo mais importante quando você for avaliar essas questões. O primeiro é realmente trazendo toda a questão que eu disse lá no começo e depois também repetir na pergunta anterior. Utilize os 5 porquês utilizando os 4 pilares da construção de mundo: sociedade, cultura, política e economia. Colocando então esses 4 pilares, utilizando os 5 porquês em cima disso, aí sim você vai estar ampliando pra caramba. Então, dentro de sociedade, por exemplo, você pode trabalhar com medos, preconceitos, seitas, lendas, atributos, sistema de magia. Cultura, você pode afetar como feriados, divindades, rituais, condecorações, matrimônios, divórcios, rituais de morte. Existem diversos pontos diferentes. Na questão de economia, você pode relacionar diretamente a questão da produção de alguma coisa ou a não produção de alguma outra coisa, a necessidade da criação de algo ou a necessidade de criação de alguma outra coisa. Tecnologias voltadas, tecnologias proibidas. Política, você já está criando já algumas leis, mas será que isso acontece em todos os lugares do mundo? Existe algum tipo de seita que não permite isso? Existe algum tipo de governo que permita aquele outro? Então sempre colocar diversos pontos, principalmente em sociedade, cultura, economia e política, são pontos primais para você criar dentro das suas constituições. E o ponto agora que é, não importa o quanto você crie, o mais importante é você entender por que a magia ela é proibida. Você vai mostrar essa magia de alguma forma? Se você vai mostrar essa magia, eu acho interessante você já começar pensando qual é o sistema mágico e a justificativa de deixá-la proibida. Então, antes de você criar os 5 porquês das referências da sociedade, responda para mim 5 motivos de por que essa magia ela é proibida, por que usar de magia é algo determinantemente proibido no seu mundo como um todo. Respondendo essas 5 perguntas para mim, você pode utilizar dessas 5 respostas para ramificar a sua existência dentro da sociedade, cultura, economia e política, e com isso ramificar novamente, criando então as suas justificativas, fortalecendo a suspensão da descrença e a bolha que você quer criar da ambientação daquilo que você está fazendo. Então, comece por essa forma, coloque descrições e dessas descrições você coloca as motivações importantes. Não pretendo mostrar o meu sistema de magia, então crie um sistema de leis. Por quê? Porque esse sistema de leis vai trocar o que você faria anteriormente com a magia e sim com essas leis de sociedade, criando são os seus conflitos. Por quê? A magia simplesmente ela é proibida, mas se ela existe, é interessante você criar um pouco antes. Mas se ela não existe, então por que você proíbe? Então são pontos importantes que você tem que justificar e criar essas perguntas antes de construir e assim expandir depois. Primeiro construa, primeiro justifique, depois expanda. Princípio das 3 leis de Sanderson, que eu acho que é bem importante a gente entender já a partir de agora. Pergunta número 6, de Reginaldo Ribeiro. Como criar um sistema mágico que tenha como profecia e previsão do futuro, sem deixar soltas ou criar paradoxos complexos? Por exemplo, tem uma profecia que determina a chegada de um escolhido, super clichê, mas a profecia permite falso positivo, entre aspas. Quanto à previsão do futuro, algo nos moldes de Doutor Estranho em Vingadores: A Guerra Infinita. Vamos lá, Reginaldo, antes de a gente falar um pouquinho sobre a sua criação desse sistema mágico profético, eu gostaria primeiramente de falar sobre uma questão da minha opinião sobre profecia e probabilidades. Quando a gente fala sobre profecia, eu acho um pouco complicado você falar de falso positivo quando realmente ele existe. Por quê? Na minha concepção, profecias são alguma questão, algum ser que tem a capacidade de observar a linha temporal ou ter uma ligação direta com uma divindade que ela seria onipresente, onisciente, onipotente, e com isso ela
tem toda a questão da realidade envolvida. Porque um ponto que eu acho sobre a questão da profecia é que a profecia ela não erra. Por que ela não erra? Porque ela já está considerando todas essas probabilidades da pessoa saber, da pessoa conseguir, dela não conseguir, e por isso criar essa profecia. E quando a gente fala de probabilidades, aí já tem toda uma outra questão, porque depende muito de vários outros fatores que um ser humano não poderia calcular, por isso de mágicas de probabilidade. Então esse é o primeiro ponto que, na minha opinião, é o mais importante. Se você pretende criar falsos positivos reais, então eu sugiro você criar um sistema mágico de probabilidade, não profético. Mas se esses falsos positivos, entre aspas, for que nem os falsos positivos que acontecem em Matrix, onde o oráculo fala pro Neo, desculpa, você não é o escolhido, porque era isso que ele precisava ouvir para despertar o escolhido dentro dele, aí show, aí perfeito. Por quê? A profecia já estava considerando que isso iria acontecer e por isso trouxe a mensagem para o escolhido, que no caso seria o Neo. Existe, por exemplo, um anime bem antigo, que é particularmente um dos meus favoritos, na verdade é o meu favorito mesmo, que também tem uma profecia, que dizia que algo atravessou a parede de fogo, distorceu o mundo e um grupo de pessoas iriam chegar e vencer esse monstro. E acabou. A profecia acaba aí. Só que, na verdade, a profecia continua. Após a vitória, da energia da vitória, a ilha foi criada, a ilha criou o céu e a terra, e o céu criou o mundo restante. Então, por que raios o profeta não disse para os escolhidos que eles sim iriam vencer e a ilha iria surgir recriando um novo mundo? Porque ele precisava que tivesse essa dúvida na cabeça das pessoas para que eles tivessem a determinação de conseguir vencer. Porque se eles falassem, não, vocês vão vencer de qualquer forma, eles não teriam força nem determinação suficiente para conseguir vencer o inimigo e com isso fazer com que a profecia acontecesse de verdade. Então esse é o ponto primário que você quer colocar. Pelo menos na minha opinião, se realmente você quiser fazer profecias reais, sugiro que você realmente não crie falsos positivos. Se for probabilísticas, sim, coloque falsos positivos. Mas se for profeta, não faça isso. Se você quer criar um sistema de profecias, eu sugiro que você crie, sim, falsos profetas, falsas profecias, com esse objetivo do Matrix, de criar falsas ideias para mudar a cabeça da pessoa e com isso ela fazer tal coisa. E caso você não queira quebrar a realidade, coloque profecias de mistério. Ao invés de você falar assim, não, você vai vencer o inimigo, então relaxa, é só treinar que você consegue. Não, coloque uma história, crie um poema, deixe dúbio, deixe ambíguo. Por quê? Porque a partir da interpretação do personagem, do leitor, do protagonista, do vilão, você pode criar pontos de vista diferentes. Agora, sobre a questão que você falou sobre paradoxos, os paradoxos são complicados caso você queira criar viagens no tempo. Viagens no tempo são complicados porque existem 6, 7, 8 tipos de paradoxos diferentes. O paradoxo final, o total, o do astronauta, o do avô, tem diversos pontos, o de bootstrap. Então existem diversos pontos de paradoxo que você pode fazer e isso pode ser um pouco complicado caso você queira criar. O que eu vejo como a magia do Doutor Estranho é que ele teve a capacidade de ver diversas linhas temporais e diversos multiversos diferentes para ver quais foram os multiversos que venceram. 1 em 1 trilhão. Ou seja, a probabilística da gente vencer também é bem pequena, porque de todos os universos que eu vi, apenas um trouxe a vitória. Então, se você quer fazer algo relacionado ao Doutor Estranho, já estamos falando já de multiverso, linhas temporais, que foge um pouquinho de profecia. Tem uma ligeira diferença entre um e o outro. Porque a profecia ela considera uma única linha temporal. Aqui você está. Passado, presente e futuro. Se você quer considerar múltiplas linhas, múltiplos universos, já são outros 500. Então, o que eu sugiro para você, caso você queira construir? Então, passo número 1. Se você quer colocar falsos positivos reais, crie um sistema de mágico de probabilidades, não de profecia. Caso você queira criar falsos positivos falsos, como por exemplo acontece em Matrix,
eu sugiro você colocar profético. Mas coloque mensagens proféticas diferentes para você trabalhar pontos de vida diferentes. Pontos de vista seu, do leitor, do protagonista, dos coadjuvantes, do antagonista, porque eles vão ter diferentes formas de avaliar e interpretar aquela profecia, para não ficar algo direto e tudo mais. E com isso você não precisa se preocupar muito com a questão dos paradoxos. Por quê? Porque os paradoxos eles não irão acontecer. Mas se você pretende colocar algum paradoxo, porque você pretende sim colocar viagens no tempo, aí é o seguinte, o que eu sugiro você fazer? Escreve a sua história e depois você, na hora da revisão, coloque os pontos que você vai criar dessas voltas. Seria mais ou menos o seguinte, eu construí uma história que no final eu volto no tempo e ajudo o meu protagonista, que sou eu mesmo, a resolver o problema. Então, perfeito. Considerando esse ponto, você já coloca no momento que o seu protagonista estiver vivendo a vida, por exemplo, no capítulo 3, o protagonista ele descobre uma arma. E no capítulo 9, o protagonista volta para o capítulo 3 para entregar aquela arma. Então, o que acontece? Quando você estiver escrevendo o seu capítulo 3, lembre-se, o 3 está relacionado com o 9. Então, as coisas que você fez no 9 tem que refletir no 3. E com isso você vai criando essa questão das conexões quanto aos paradoxos. Mas eu sugiro muito que você evite viagens no tempo, porque é um pouco mais complicado de avaliar, porque você vai ter que ir ponto a ponto, capítulo por capítulo, numa revisão muito mais intensa e extensa para ver essas questões. Perfeito? Então, fica aí a dica final. Caso você queira colocar probabilidades falsas, use probabilidade. Se você quer colocar profecias reais, coloque profecia e utilize dessas questões para criar o seu mundo fantástico e, por consequência, as suas magias. Beleza? Pergunta número 7 de Vilões Z. Minha pergunta, em qual ordem você recomenda estudar sobre como fazer o world building? Então, Zé, vou responder de uma maneira muito fácil. Eu acabei de criar uma playlist com a sequência de vídeos que eu acho interessante você seguir. Beleza? Então vou deixar aqui no cardzinho em algum lugar, porque eu nunca lembro onde fica aqui no vídeo, com essa playlist de ordem de criação de World Building Fantástico a partir dos vídeos que tem aqui no canal. Pergunta número 2 de Vilões Z. Pretendo fazer o meu mundo diferente da vida real ou como as pessoas creem em criaturas mitológicas. São monstros, por exemplo, que vão ser bonzinhos, às vezes melhor que os humanos, alguns demônios que não vão ser maus, isso pode causar um problema com fanáticos religiosos. Você acha que isso daria bom? Vou até fazer uma cultura de monstros e alienígenas serem diferentes. Tipo, os monstros vão ser mais matriarcal e os homens por ser mais sensíveis, enquanto as mulheres vão ter a personalidade forte. Acho que isso não daria de gerar um estranhamento ou uma boa ideia? Eu acho que seria legal. E nós temos aí uma pergunta 3 gigantesca que depois eu respondo mais no privado para ele. Mas, Vilões Z, eu vou responder aqui a sua segunda pergunta, entrando um pouco na terceira, e com isso a gente vai fechando uma resposta toda no geral. O primeiro ponto que eu acho muito importante quando você for criar o seu mundo fantástico é você entender qual é a essência que você está fazendo. Se você vai colocar um mundo onde tem monstros, mitologias, aliens, deuses, culturas, cara, vai ser difícil, tá? Vai ser um mundo estupidamente gigante. E qual que é o objetivo que você tem com isso? Com a criação desse seu mundo? Você pretende fazer uma campanha de RPG? Você pretende escrever um livro de RPG? Você pretende escrever um livro, um conto, uma trilogia, uma série de livros? Ou não? Eu só pretendo criar para mim mesmo. Se você pretende criar para você mesmo, cara, utilize toda a criatividade que você está colocando, tanto essa para mim quanto lá no Discord que você mandou para mim. E, cara, vai escrevendo e não se preocupe com nada quanto a qualquer coisa, porque se é o seu hobby, se é a sua criação, se é o seu desejo, tranquilo, fique muito à vontade. Mas se você pretende escrever um livro, a primeira coisa que eu iria falar para você é podar. Você está colocando algo muito grande. Você tem divindades, você tem aliens, você tem monstros, você tem mitologia, e justificar tudo isso dentro de um mundo real fantástico vai ser muito complicado. Você vai gastar muitas páginas, vai trazer muito infodump, e são questões que muitas vezes você vai colocar tanto que as pessoas vão se perder e não vão entender quais são os motivos que você quer.
Todas as suas ideias são maravilhosas? São. Criar contradições ou estranhamentos é bem legal. Existe tanto uma coisa chamada gatilho do estranhamento, que você força um estranhamento para que a pessoa faça isso de propósito. Estranhamento por estranhamento eu sugiro demais você não fazer, porque isso vai apenas afastar o seu leitor daquilo que você está fazendo. Mas, se você quer colocar um estranhamento bom, que seria forçar a movimentação do seu leitor para virar a próxima página e entender o porquê ele sentiu isso estranho, aí eu acho sucesso. Então, criar, por exemplo, uma raça onde os homens são mais afeminados e as mulheres são mais masculinizadas dentro de um perfil estereotipado, perfeito, faça isso. Mas, primeiro, qual que é o motivo de você estar criando isso? Você quer criar uma conexão de deuses e demônios, demônios bonzinhos, demônios ruins? Qual é o motivo que você está fazendo? Então eu acho que o principal ponto, ao invés de você ficar dando todas as dicas que eu posso dar nesses trolhos de diferentes questões que você quer, principalmente na pergunta número 3, que você faz uma pergunta relacionada a como criar um personagem inteligente, eu acho que o primeiro ponto é você ter muito claro na sua cabeça qual é o motivo daquilo que você está criando. Uma pergunta que foi feita lá atrás, em alguns episódios anteriores, que falava assim: Rafa, se você acha que se a pessoa entender qual que é o Genius Loss, 80% das suas perguntas seriam respondidas? Nesse ponto a gente entra nessa resposta. Se você souber claramente qual é o motivo que você está fazendo o Genius Loss de todas as suas criações, a existência e a motivação das suas criações, todas as outras ideias seriam apenas consequência para intensificar esse seu Genius Loss, tá? Então, a dica primoral que eu dou para você sobre as suas 3 perguntas, a primeira da playlist já tá aí para você, então é fácil, então é só você ir seguindo, caso você já não tenha assistido todos esses episódios. Sobre a questão dessas boas ideias, são sempre boas ideias. Ideias são baratas, ideias servem para serem usadas. Mas cuidado com qual são o motivo que você tem. Quer escrever sobre o nazismo? Perfeito, escreva. Quer criar um mundo pós-apocalíptico neonazista? Perfeito, pode escrever. Mas qual a necessidade? A sua necessidade é você criar indagações, reflexões, arcos de personagens, revoluções, redenções. Perfeito. Não, eu quero criar porque eu gosto disso e eu queria mostrar como o mundo seria incrível. Tá bom, perfeito. Você pode fazer isso. Mas saiba que existe um público que vai hatear isso. E você tem que estar preparado para esse tipo de hate também. Tá? Então, respondendo a sua pergunta de uma forma um pouco indireta, o principal ponto na pergunta 2 é: qual é o motivo de cada criação? Se você entender os motivos, crie em volta dessas motivações. Quero criar uma discussão sobre os arquétipos de masculino e feminino na sociedade atual. Por isso eu quero inverter a questão do homem e da mulher dentro daquela criatura. Perfeito. Essa é a sua motivação. Crie em cima desse propósito. Nas minhas lives, a gente faz da mesma forma. Primeiro, antes de criar qualquer coisa fantástica, a gente coloca o Genius Loss. 3 palavras-chave que justificam e margeiam aquilo. Como, por exemplo, a primeira live que a gente fez sobre Há Tempos, a Floresta Além do Tempo, a gente construiu. Primeira palavra, floresta. Segunda palavra, renovação. Terceira palavra, atemporal, em que criamos uma floresta fantástica com uma puta história em volta, utilizando do princípio dessas 3 palavras. Então, quando você for criar alguma coisa, a gente fala sobre justificativos, os 5 porquês nesse começo do episódio, mas, dessa vez, aí eu já sugiro você ir dar um passo para trás, que seria Genius Loss, quais são as 3 palavras-chave que correspondem à essência da sua criação, e depois use os 5 porquês para justificar. Tanto que as suas ideias que você trouxe nas suas perguntas justificam a essência daquilo que você quer criar. E na pergunta número 3, sobre a questão de criar um personagem super inteligente, manipulador, sendo que você não é assim e tem dificuldade de fazer coisas assim, o primeiro ponto é: estude pessoas relacionadas a isso. Se você quer saber sobre manipulação de pessoas, leia livros sobre psicopatia, manipulação, domínio corporal, domínio mental, veja vídeos no YouTube que falam sobre o assunto, veja filmes que falam sobre o assunto e veja como as pessoas falam, como elas agem, que tipo de situações acontecem. Mas, obviamente, saiba que você nunca vai conseguir criar uma obra-prima logo de cara, porque não é o teu perfil. Então entra no mesmo ponto que eu disse lá numa pergunta anterior. Treine, escreva, procure pessoas para ler as suas histórias, esteja de mente aberta e ouvidos bem atentos
para sugestões que as pessoas têm para falar, porque se os seus leitores são esses seus leitores betas que vão dar as sugestões para você mudar, por quê? Porque eles querem que algo fique legal, gostoso e você também goste. Perfeito? Então, essas são as dicas que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, até o final, deixa o like de vocês, se inscreve. Puxa, cheguei aqui pela primeira vez, não sei como funciona. Lá na aba comunidade a gente deixa sempre uma caixinha quando acaba esse episódio para você deixar as suas perguntas e sempre o primeiro episódio do mês eu respondo as perguntas com um vídeo especial. E caso vocês tenham mais perguntas específicas, queiram deixar uma coisa um pouco mais direta, entre no meu Discord, fale comigo que a gente troca uma ideia e a gente consegue trazer algumas informações bem interessantes, beleza? E obviamente antes de encerrar eu gostaria de agradecer demais ao Gaco do Earthland e o Fabulário, porque eles me ajudaram bastante e deram suas opiniões lindas e maravilhosas, que eu agradeço por demais. E ainda quero trazer eles pro canal mais vezes, principalmente nas lives, pra gente criar mundos fantásticos juntos e fazer coisas maravilhosas. Usem a boa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!